um oásis de assistência, de ajuda, distribuição de cesta básica, curso profissionalizante, uma biblioteca comunitária que tem o meu nome. Lá no Engenho Novo, na zona norte do Rio, num lugar onde há à volta várias comunidades desassistidas, de baixa renda, e o Laírton, bravamente, heroicamente, se desdobrando para capacitar essa instituição e fazer a diferença. Quis o destino que ele retornasse à pátria espiritual, Deus, soberanamente. E isso já está, em certa medida, planejado e programado. Para nós é surpresa, mas nos desígnios de Deus não. Que ele regressasse ao plano espiritual. Eu já pedi a Deus mais uma vez que ele receba o centro, muito mais daquilo do que ele deu aqui, que não foi pouco. E a minha forma de homenagear o Laírton e a obra dele é pedindo a vocês, se conhecem o Laírton, já sabem do que eu estou falando. Se não conhecem, procurem ver o trabalho desenvolvido na Casa Social de Caritas, em Engenho Novo, na zona norte do Rio. E quem puder ajudar, eu vou dar o Pix dessa obra. Tem aula de dança para garotada, mas assim, o piso de lambris, sabe aquela coisa perfeitinha para uma boa aula de dança, com aqueles acessórios. Tem o curso de culinária. Tem ele, de fato, que não é dar apenas recursos materiais para quem está em dificuldade, é oferecer a condição dessa pessoa se reabilitar e pleitear na vida um espaço onde ele dignamente possa subsistir. O Laírton se preocupou com isso. Tá? Eu vou dar o Pix aqui. 2646 9868 0001 1000 de ré, como o pessoal diz, 29. É o CNPJ da Casa Social Caritas. 264698 68 0001 29. Laírton, ó, obrigado por tudo, cara. Assim, especialmente nos últimos 2 ou 3 anos, nós tivemos uma convivência mais próxima. E pelo menos uma vez por mês a gente trocava figurinha, pelo menos. Então, eu espero que você tenha nesse momento a clara sensação de missão cumprida, porque nós que o conhecemos guardamos essa impressão vivamente. É muito bonito uma pessoa que passa pela existência deixando um legado de luz. O Laírton tem essa história, que é dele. Vou passar a palavra para o nosso irmão. Fique à vontade. Primeiro, boa noite a todos. Boa noite. Beber uma água para molhar a garganta. Quando ele falou de garganta, né? Tem que saber usar a garganta na noite de hoje. Primeiro, quero me apresentar. Meu nome é Nelson Tavares. Sejam bem-vindos àqueles que chegam a primeira vez. Chegou um casal com um bebezinho lindo, original. Para mim também é a primeira vez, tá? Quero me apresentar, me chamo Nelson Tavares, vivo na Ilha da Madeira, em Portugal. Para quem não conhece a Ilha da Madeira, vou dar uma referência que fica mais fácil. A ilha do Cristiano Ronaldo. Isso todo mundo conhece. A gente está um pouquinho mais abaixo de Portugal, é mais próximo de Marrocos do que Portugal continental. É uma ilha muito parecida aqui com o Rio de Janeiro. A vegetação, a alimentação, tem banana, tem cana-de-açúcar. Eu gosto muito.
Estou lá há 3 anos e me identifico muito, até porque eu sou carioca. E para mim é uma felicidade, uma alegria. Quero agradecer desde já o convite da casa por estar aqui. Porque tem um detalhe, que pouca gente sabe. Eu nasci e passei minha infância a 5 quilômetros daqui, no Grajaú, aqui na Visconde de Santa Isabel, seguindo ali a Vila Isabel, aquela rua, no trecho do Grajaú. Fiquei lá com meus 12 anos de idade, então, de certa forma, eu me sinto acolhido, de certa forma, eu estou em casa, digamos assim. E ele, nesse tempo, né, que ele chegou aqui, ele conheceu, fez o contato aqui com o nosso Ricardo, nossa Maria Lúcia. O Ricardo já encaminhou ele aqui para estar conosco, né? Isso aí também tem que... Exatamente. Uma alegria, aliás, quero agradecer. E quero agradecer também, em especial, já fazendo uma propaganda, tá, pessoal? Eu conheci o Ricardo, ele esteve comigo como convidado de um programa que eu apresento online. Então, todo mundo que quiser me seguir, que gostar da palestra de hoje, mais ou menos, não precisa gostar muito não, se gostar mais ou menos já vale a pena. Procura lá Nelson Tavares no Instagram, YouTube, eu apresento um programa mensal, onde o Ricardo foi nosso convidado, tem palestras, tem um encontro com o Nelson Tavares, tem bastante coisa, a gente está ilhado, mas mais conectado do que nunca. Essa é a grande graça que a gente pode aproveitar aqui com a internet, com esse pós-pandemia, essa união que de alguma forma a gente vem estabelecendo. Tanto que, eu fiquei sabendo ainda há pouco, estava conversando aqui com o nosso amigo, a TV7 retransmite isso para os nossos amigos internautas, que também retransmite um programa que eu apresento. Então, um abraço aos amigos da TV7 também que estão conosco. Mas vamos lá, vamos falar então de doutrina espírita, falar de Jesus, que é isso que importa, e é para isso que a gente está aqui. O tema de hoje é o culto cristão no lar, que é o capítulo 1 do livro Jesus no Lar, psicografia do Chico Xavier, pelo espírito Nélio Lúcio. E aí, pessoal, vamos falar de Jesus no lar. Basicamente, hoje a gente vai falar sobre a importância da família, a importância do lar. Porque Jesus, muitas vezes, a gente acredita que está aqui no centro espírita só, que está lá no Evangelho, no livro bonito. E tem uma certa distância, a gente não consegue, às vezes, sentir esse Jesus no nosso dia a dia, mas Jesus também está no nosso lar. Sabe quando? Quando a gente quer. Quando a gente quer trazer ele para o nosso lar. Exatamente, esse capítulo é um livro muito antigo, tá? É um trechinho, são pequenos, aqueles livrinhos mais fáceis, aqueles livrinhos de uma página assim, que tem uma mensagem profunda, uma mensagem para a gente refletir. Exatamente essa proposta de trazer o culto do Evangelho para o lar, mas mais do que isso, trazer Jesus para o nosso lar. O que acontece, muitas vezes, vê se alguém vai se identificar com isso, é que no centro espírita, na rua, no trabalho, é tudo uma maravilha, tem muito sorriso no rosto, está todo mundo muito bem, meu irmão, minha irmã, e é tudo aquele mar de rosas, nem sempre. Mas e lá em casa? Como é que está? Como é que está o relacionamento com os nossos familiares? Com aquele irmão que a gente não se dá muito bem? Com aquela irmã? Com o pai, com o filho, com a mãe, com o marido, com a esposa? Como é que nós estamos nos relacionando dentro do nosso lar? Porque amar fora do lar, às vezes, é mais fácil. Às vezes a gente foge para a rua, para estudar, para trabalhar, para até ir no centro espírita. Aliás, se for fugir, foge para cá, tá, gente? Pode fugir para o centro espírita, que é a melhor fuga que tem. Mas exatamente para quê? Para não lidar com as questões do nosso lar. As questões lá de casa, os problemas, as dificuldades, que, atenção, todo mundo tem, tá? Não é só o vizinho, não é só história de novela, não. Não é só você. Todo mundo tem mais ou menos problema dentro do ambiente doméstico. Isso faz parte da característica daqueles que nós somos. Vou lembrar que nós somos espíritos orgulhosos e egoístas, ainda, buscando ser melhores. Mas nesse momento que nós ainda somos egoístas e orgulhosos, às vezes até sem querer a gente magoa um outro. Sem querer a gente acaba batendo, machucando e apanhando também. E como é que a gente vai fazer para resolver isso?
trazendo Jesus para o lar. Como é que eu posso trazer Jesus para o lar, Nelson? Como é que eu faço isso? Não é só através do Evangelho no lar, que a gente já vai falar da importância que ele tem, mas principalmente buscando essa prática dos preceitos que o Cristo nos ensinou e que já faz sentido, eu acredito, para a maioria que estão aqui conosco, para quem está online em casa também. Doutrina espírita, a gente vai falar sempre do aspecto filosófico, científico, mas principalmente a gente vai falar de Jesus, o mestre, o guia, o exemplo, o amigo. Eu gosto muito da palavra Jesus como amigo. O amigo é aquele que está aqui do lado, o tempo inteiro. Não está só lá no centro, não está só lá no altar, não está só no crucifixo, distante. A proposta e o ensinamento do Cristo é para a gente trazer para o nosso dia a dia, para as nossas questões, para as nossas dificuldades com a família. Exatamente com a família. Vamos lembrar quem é a família? Vou lembrar para vocês que às vezes a gente esquece, né? A família é o seguinte: uma reunião de espíritos reencarnantes, nós. Só que nessa reunião tem espíritos afins, que são aqueles de caminhada, que a gente já vem reencarnando há muito tempo junto, e que um está aqui para dar o apoio ao outro, para dar sustentação, aquilo que nós precisamos hoje provar, inspirar nessa vida, nesse momento. Isso é ótimo, né? Aquelas afinidades gratuitas que a gente tem, normalmente com 1, 2, 3 familiares. Mas também tem aqueles espíritos não tão afins assim. Aqueles que não batem muito, aqueles que por muito pouco ou quase nada, o negócio pega logo, o clima esquenta, o sangue sobe, aí já vira uma conversa atravessada. Para virar uma briga não precisa muito. Na verdade, eu estou vendo umas cabecinhas se balançando assim, sei como é que é. O Nelson está falando comigo, é mesmo assim. É verdade. É mesmo assim. E o que acontece muito ainda é que a gente vive muito no mundo das aparências. Todos nós. É uma maravilha esse Facebook, esse Instagram, que a gente coloca lá, e aquela foto linda da família. Família Doriana, todo mundo conhece aqui, só a pessoa mais novinha deve saber ainda. Família Doriana, aquela família linda, bonita, sorridente. E lá em casa, ó, o negócio está pegando. Cala a boca, tira a foto, olha o sorriso. Faz aí a foto agora, mulher. Assim, porque muitas vezes nós vivemos ainda essa história de que o outro vai pensar. Eu gosto muito daquela frase que eu vou repetir aqui, que é: nós compramos o que não precisamos com dinheiro que a gente não tem. Para quê? Para mostrar para quem a gente não conhece. Eu tenho que estar bonitinho na fita, tem que estar bem, né? O negócio tem que funcionar bem. Pelo menos eu tenho que mostrar que eu estou bem. Você está bem? Então pouco importa. Eu tenho que mostrar para o mundo que eu estou bem. Que eu estou bem vestido, cabelo cortado, que eu dou aquele sorriso meio amarelo. Por dentro eu estou todo destroçado às vezes, cheio de problema. Mas a gente às vezes vive ainda nessa questão exterior, mostrando, querendo demonstrar para o mundo que está tudo bem, está tudo certo. Vou contar uma história do meu pai aqui rapidamente. Meu pai é português, tá? Minha mãe é brasileira, meu pai é português. Lembrei dessa história agora. E ele é muito chateado, meu pai. Ele nasceu em Portugal, veio para cá com 5 anos de idade. Uma infância muito pobre. E vivia na aldeia. A aldeia é uma região rural do norte de Portugal. Região de Aveiro, tá? Uma região mais rural. E ele sempre ficava muito chateado com a história do sapato. Por que, pai? O que é essa história do sapato? Que era o seguinte: só tinha um sapato. Ele andava descalço o tempo inteiro. Como ele só tinha um sapato, ele só botava o sapato quando a mãe, minha avó, mandava ele ir para a missa, para a igreja. Mas atenção, um detalhe, é que ele tinha que carregar o sapato na mão, não podia usar na rua. E chegava na porta da igreja, vestia o sapato, que apertava o pé dele, que ele ficava chateado. E depois da missa, passava a missa inteira com aquele sapato, que já não cabia mais, ele ia crescendo, o sapato ia apertando o pé dele, mas era o mesmo sapato, não tinha dinheiro para comprar outro. E depois, quando saía da missa, ele tirava o sapato e tinha que carregar aquele sapato o tempo inteiro. Isso já faz alguns anos, né, gente? Mas, de alguma forma, ainda a gente vive muito assim, preocupado com as aparências externas, preocupado em sair bem na foto do Facebook, adaptando, trazendo para a realidade, para o dia de hoje. Na hora de entrar na missa, a gente está lá com o Facebook, com o Instagram,
demonstrando que está tudo bem. Mas a questão que eu quero abordar aqui é como é que está lá em casa de verdade. Quando fecha a cortina, quando tranca a porta. Será que a gente está conseguindo fazer um pequeno esforço para, como eu disse, o preparo, utilizar a garganta, a boca, em favor do bem, do próximo, do amor, da harmonia, aproximando e não distanciando. Porque às vezes em casa também parece o seguinte, parece um purgatório não, um centro de acusações que fica um apontando o dedo para o outro e mostrando que você está errado, olha o que você fez, você deveria fazer assim, você deveria fazer assado, confundindo um pouco a educação, confundindo um pouco o amor com mão de ferro. Claro que atenção, o papel dos pais, educadores, é muito importante, muito importante. Quando nós recebemos um espírito sob nossa guarda e temos a responsabilidade quanto a ele, nós vamos doar sempre o possível, o amor, a instrução, o conhecimento, aquilo que faz sentido para nós. Mas cuidado, tá, gente? Cuidado para não pesar muito a mão, porque às vezes a gente acaba virando meio carrasco e apertando um pouco aquele filho, e às vezes o filho já cresceu, já está com 40, 50 anos, e ainda trata o garoto, o menino, apontando o dedo, dizendo que ele está fazendo tudo errado, e que só a mãe que sabe, ou só o pai que sabe. Cuidado. Qual é a proposta de Jesus? Qual é a proposta de Jesus no lar? Exatamente esse desafio. Esse desafio de colocar os preceitos dele no lar. Quais os preceitos dele? Busca o Evangelho, está aí o guia para nos ajudar. A gente está aqui exatamente para estudar, pessoal, mas não é para ficar no centro, não, tá? Para vir no curso, decorar o livro dos Espíritos, no Evangelho, a codificação inteira, saber de cor e salteado. E quando chega lá em casa, continua a mesma coisa. A ideia é daqui recolher essa luz que a doutrina espírita nos traz, a levar e multiplicar ao nosso entorno, principalmente na nossa casa, com aqueles nossos que estão ali, não por acaso ao nosso lado, não por acaso convivendo e trocando conosco de uma maneira mais intensa. Como diz o trecho aqui do livro, é o berço doméstico, a primeira escola, o templo da alma. Como é que a gente vai fazer essa troca, pessoal? Vamos se questionar aqui. De verdade. Quantos de nós espíritas há 20, 30, 40, 50 anos que sabemos tudo de doutrina, está tudo decorado, questão tal, bate pronto, questão 784, já sabe tudo. Conhecimento está todo. Não está mais no livro, a gente já trouxe conhecimento, o lado intelectual está muito desenvolvido, maravilha, ótimo. E a prática? E a realização? E transformar esse conhecimento todo no dia a dia. O que acontece muito, e muita gente fala, poxa, mas sabe o que acontece comigo? Faz todo sentido, Jesus, né? O doutrina espírita me tocou a minha vida há tantos anos, mas eu não consigo trazer agora. Quando chego e saio na rua, por muito pouco eu perco a cabeça, o sangue sobe, aí já vi, já gritei com meu filho, com aquela pessoa, sabe aquela pessoa? Todo mundo tem aquela pessoazinha que parece que encosta na ferida, sabe? Que mexe. Que muito facilmente a gente desequilibra, perde a cabeça, e quando repara já está gritando, já está falando alto, já perdeu a razão, não consegue dialogar, já vai para a ignorância de alguma forma, já vai aumentando o tom de voz, querendo impor e dizer para o outro que você está errado, que eu estou certo. A gente não consegue aqui, harmonizar. A grande dificuldade de nós, espíritos reencarnantes que aqui estamos, é exatamente fazer isso aqui, mais ou menos, tá, gente? Às vezes a gente vai batendo. O desafio é unir um pouco, tentar o convívio, aprender um com os outros. Nós não chegamos na família que estamos por um acaso, tá, pessoal? Ninguém caiu aqui da cegonha sem querer, encarnou nesse momento. Nessa família, que por muitas vezes, até na adolescência, a gente tem muito aquela coisa assim, eu devo ter nascido na família errada, me pegou no latão de lixo, sabe aquela história, né? Não tem nada a ver com essa família. Pode até não ter a ver, mas se a gente está aqui nessa família, temos que aprender alguma coisa que provavelmente a gente não aprendeu.
porque senão não estaria aqui. Vamos lembrar 3 pilares, são muitos, tá, pessoal? Mas 3 pilares da nossa reencarnação, dessa encarnação, dessa vida que a gente está vivendo agora. São 3. Tem herança espiritual. Vamos falar um pouquinho de herança espiritual, até porque herança às vezes dá problema, dá briga na família, mas não é essa vertente que eu estou pegando, não, tá? Vamos entender a herança como aquele objeto. Para quem tem um objeto, às vezes não precisa ser nem dinheiro, nem riqueza, tá, gente? Pode ser um livro, pode ser um chaveiro, pode ser uma joia, pode ser alguma coisa, que a gente tem muito amor para aquela pessoa e a gente quer deixar para o nosso filho uma herança, ou para o nosso neto, e assim vai passando de geração em geração. De alguma forma é um movimento de amor. A gente ama aquela pessoa e quer doar, quer dar alguma coisa simbólica, algo bonito para aquela pessoa. Essa herança que a gente conhece, né? Mas tem a outra herança, que é essa herança espiritual. E a herança espiritual não tem nada a ver com a família. Tem a ver, sabe com o quê? Com você mesmo. É a herança espiritual que você vai deixar para você na próxima encarnação. É o plantio de hoje que lá na frente você vai colher. Então a gente tem a opção hoje, com a doutrina espírita que nos esclarece. Para quem tem dúvida, estuda. Vamos estudar e entender essa complexidade. Entender a reencarnação, no sentido que eu gosto muito, que é o seguinte, para ilustrar, eu gosto de fazer essas analogias para a gente entender mais fácil. Série da Netflix, sabe série da Netflix? Vamos imaginar que essa vida aqui é só um capítulo de uma série da Netflix, com muitos capítulos e muitas temporadas. A gente já passou por outros capítulos, outras encarnações, e vamos passar por muitas ainda nesse processo evolutivo. Para quem não tem Netflix, o pessoal mais antigo, que tem o pessoal aqui, vou fazer outra comparação. Quem é que lembra aqui daquela novela da Rede Manchete, Pantanal? Lembra? Aquela que você desencarnava, encarnava de novo, estava passando ainda, que aquela novela não acabava nunca. É mais ou menos isso. O processo evolutivo é contínuo. E todos nós hoje, encarnados nesse instante, estamos recolhendo a herança que nós deixamos para nós próprios numa outra encarnação. E o que a gente está fazendo agora? Plantando para colher na próxima. Sabe o que isso nos dá? Liberdade. Esse conhecimento que liberta, que entende que a responsabilidade está nas nossas mãos. A gente sabe do processo de vítima, de que, não, mas é culpa do meu tataravô. Provavelmente esse tataravô era você mesmo, tá? Encarnado em outro momento. Já desencarnou e agora está voltando, no mesmo seio familiar. Normalmente no seio familiar a gente tem espíritos afins que encarnamos muitas vezes e que a gente se dá muito bem, e cada um vai reconhecer na sua família esse espírito afim que dá esse suporte, que nos abraça, que dá toda essa condição, toda essa ajuda, todo esse auxílio para a nossa caminhada e vice-versa. E tem também aquela história do espírito que a gente brigou no passado. A gente, se a gente fala do passado, vamos pensar hoje. O pessoal que a gente briga hoje, por muito pouco faz nada também, muito fácil a gente perde a cabeça e briga. E às vezes já é uma briga brava, uma briga séria. Gosto muito do exemplo do cachorro bravo. O pessoal gosta desse exemplo, olha só. O cachorro bravo é assim. Para ilustrar bem, que é por aí, tá? Cachorro bravo. Vamos imaginar 2 cachorros bravos. Sou eu, cachorro bravo, e um familiar. Vamos se colocar cada um no lugar aqui. Aí, como a gente é muito bravo, e o outro também, a gente vai lá e briga, um fica latindo pro outro. Aí late tanto, chega uma hora que um vai e morde o outro. Aí o outro morde o outro, se embola, brigou, vai um para cada lado depois, sangrando, machucado, ferido, cada um com um canilzinho separado. Nunca mais um olha para a cara do outro. Separou os 2 cachorros bravos. Está separado. Ainda está cheio de raiva, cheio de rancor, brigou e separou. O que acontece? Próxima encarnação. Vai ficar juntinho na mesma família para aprender a amar. Vai nascer no mesmo canil. Vai ter a oportunidade de novo
no véu do esquecimento, mas o sentimento às vezes continua o mesmo, tá? Às vezes por nada, por muito pouco, já está ali, ó. Já está latindo, já está brigando. Para que vai nascer de novo? Para aprender a amar o cachorro que a gente brigou. Para deixar de ser tão bravo assim, para ser cachorro mais manso. A gente não entendeu ainda se mordeu de novo, brigou de novo. Tudo bem, não tem problema. Na próxima encarnação de novo. Ninguém está com pressa. Se alguém está com pressa, somos nós aqui. E depois? Quer pendurar a conta? Essa coisa de pendurar a conta, né, do cachorro? Vai pendurando a conta, vai pendurando. Vai encarnando de novo quantas vezes for necessário até a gente parar de brigar, até a gente aprender a amar. Não sei se alguém se reconhece como um cachorro bravo aqui, mas é muito fácil abrir a boca para latir, usar a garganta, como eu o preparo nas palavras. Eu gosto muito de enxergar, e a psicologia nos ajuda com isso, principalmente a psicologia espírita, tá, pessoal? Eu sou psicólogo por causa de Joana de Ângeles. Posso dizer aqui, por causa de Joana de Ângeles que eu virei psicólogo, tá? Tamanho deslumbre, amor de me encontrar e entender o comportamento humano, essa nuance toda, principalmente com o laçarote, digamos assim, que a Joana faz, que é incluir e colocar Jesus em todas as reflexões. Vamos lá. O entendimento nosso, a oportunidade que a gente tem aqui, nessa vivência hoje, de entender essa troca uns com os outros sobre o olhar da doutrina, não vai fazer diferença na vida de ninguém se a gente não fizer o tal do esforço. O tal do esforço é pegar todo esse conhecimento e colocar na prática. Buscar aplicar. Ah, Nelson, mas é difícil, eu sei. Eu sei que é difícil. Em nenhum momento a gente está falando que é fácil. A gente está falando que é possível. É totalmente diferente. Quando é possível, a responsabilidade está na nossa mão. Cabe a gente querer. E quando a gente quer, a gente vai atrás e consegue. Quando a gente não quer, deixa para depois. Pendura na conta, vai enrolando. Ainda não é o momento. Às vezes a gente já sabe qual é o caminho certo, sabe o que tem para fazer, mas não daqui a pouquinho, Nelson, espera aí, não é o meu momento ainda, eu tenho outras coisas na frente, outras prioridades que eu tenho que correr atrás, agora não posso, deixa para depois. E às vezes a gente vai deixando para depois. Isso eu estou falando da encarnação como um todo, tá, pessoal? Mas vai muito além disso. Então é muito fácil, muitas vezes, a gente ficar preocupado com o mundo exterior. Eu estava falando do espírito, vou voltar ao raciocínio aqui. 3 pontos muito sensíveis, tá? Mas eu vou explicar na reflexão aqui com calma, para ninguém me agredir, tá? Por favor, tá, gente? Por favor. Vamos na casa espírita. Segura o cachorro bravo aí. Olha só. Por que será aquela história que a gente não consegue falar, assuntos quase vedados, proibidos, que é política, futebol e religião? Já ouviram falar nisso? É tão difícil, porque quanto mais no seio familiar, é uma briga de torcida, um da religião do outro da política tal, de um partido do outro, é fácil pegar fogo. Parece gasolina e fogo que assopra rapidinho a labareda. Vamos lá. A questão aqui não tem nada a ver com política, com futebol, com religião. No fundo, isso é só um espelho que mostra a nossa dificuldade de se relacionar com o próximo, que mostra a nossa dificuldade de amar. Que história é essa de amor, né, Nelson? Vamos falar de caridade, livro dos Espíritos. O que é caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios, perdão das ofensas. Pega só essas 3 frasezinhas que você agora e tenta aplicar no seio familiar quando o outro é do outro time de futebol, quando o outro é da outra religião ou quando o outro é do outro partido que não é o seu. É ter a capacidade de conviver com as diferenças, porque olha só, pessoal, a gente pode ser da mesma família, pode ter tido a mesma educação, ter nascido no mesmo bairro, ter cantado na mesma escola, ter o mesmo estímulo, mas ainda assim somos espíritos reencarnantes com bagagens diferentes. Aqui a competição não é um com o outro para ver quem é melhor ou quem é pior. Se é para competir com alguém, não é para fora, é para dentro.
compete contigo. Vence a si próprio. Entender essa dinâmica, e a doutrina está aqui exatamente para nos auxiliar, para mostrar que a competição não é com o mundo. O mundo só vai nos proporcionar todas as ferramentas para o nosso crescimento, para trabalharmos o nosso íntimo, para evoluirmos. É para isso que a gente está aqui, pessoal. Ninguém encarnou aqui para ser cachorro bravo e morder o outro. A gente não morde, faz parte. Mas quando a gente tem a consciência que quer mudar, que quer ser melhor, que quer deixar de ser cachorro bravo, porque não vai levar a lugar nenhum. O caminho é um só, reto e direto. É o amor. Toda a doutrina do Cristo vai se resumir em 4 letras. Amor ou amar. Não precisa ser cristão para evoluir. Precisa aprender a amar. Ah, Nelson, mas como é que é esse amor aí? Porque, poxa, eu vou amar o cara que não tem nada a ver comigo, que é aquela pessoa que eu não consigo nem olhar para a cara, aquele fulano que eu sei que vibra negativo, que fala mal de mim. Como é que eu vou conseguir amar alguém assim, Nelson, comparado à minha mãe, ou meu irmão, ou meu filho, que tem aquele sentimento tão profundo? Eu não consigo entender isso ainda, Nelson. Como assim, Jesus? O que está falando? Calma. Vamos entender esse amor no sentido mais amplo. Como diz o capítulo 12 do Evangelho, pobreza de linguagem. Não é isso que está falando, não, tá? Pobreza de linguagem, quando a gente fala da palavra amor, que a gente só leva para esse lado sentimental. E que é amor também. Como a gente ama o chocolate, também. Como a gente ama a praia também, como a gente ama o nosso time de futebol também. Tudo isso é amor. Mas existe o amor comportamento. Amor comportamento é quando Jesus nos fala: faça ao próximo o que gostaria que fizesse contigo. Simples assim. Você não precisa fechar 100% com aquela pessoa no intelecto, na conversa. Às vezes a vibração não bate, não tem problema. É assim mesmo, a gente vai caminhando na nossa vida, nos afinizamos com uns e menos com outros. Na nossa encarnação, no nosso trabalho, na nossa família, aqui no Centro Espírita. Tenho certeza que quando acabar essa palestra aqui, vai ter gente que vai falar assim: caramba, que legal, gostei do Nelson, poxa, me falou umas coisas que me fez pensar. Vai ter gente que vai falar assim: mais ou menos. E vai ter gente que falar: nossa, mas que palestra ruim hoje. E tá tudo bem, não tem problema. O importante é a gente exatamente buscar aqueles que a gente afiniza de alguma forma. Buscar aqueles que nos acrescentam, que vão multiplicar, que a gente possa, através dessa troca, uns com os outros ir crescendo e evoluindo. É fazer as nossas escolhas. Atenção, na família é diferente. Porque na família, às vezes, não dá muito para escolher, né? E aí a gente tem que conviver. Às vezes a gente tem um familiar que não tem nada a ver conosco, pelo contrário, é de difícil trato dos dois lados. Mas ainda assim, o que eu posso garantir a todos vocês, não, Nelson está falando, a doutrina nos explica, tá, gente? Aqui é só copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? A doutrina nos explica e nos mostra que alguma coisa a gente tem que aprender nesse convívio difícil, nesse arranca-rabo, através das nossas diferenças. Quando eu falei de política, futebol, religião, é só porque são pontos sensíveis que demonstram a nossa dificuldade ainda de se relacionar com o próximo, mesmo no ambiente familiar. Quantas famílias aí teve esse episódio do cachorro bravo que um mordeu o outro, se distanciou e já faz alguns anos e perdeu contatos às vezes de 20, 30 anos, de infâncias bonitas que brincavam, tinham um contato legal e por causa da questão X, da questão Z externa, brigaram e romperam o relacionamento. Vamos lá para a caridade de novo, vamos lá para o amor, perdão das ofensas, um ofendeu o outro, um xingou o outro, falou mal, bloqueou lá no grupo do WhatsApp da família, né? Fez um monte de coisa, bloqueou no Instagram, no Facebook. Olha só, reconciliem-te enquanto é tempo. Como nos diz o Evangelho, está em tempo ainda. Se você tem hoje essa consciência, busca, tenta correr atrás.
Ah, Nelson, mas não dá. Fulana nem fala mais comigo porque o negócio, o bicho pegou mesmo. Você não está entendendo. Então tá bom. Então faz o seguinte. Te observa a si próprio. Quando você pensa na fulana, no fulano, como é que está a tua vibração? Como é que está o teu pensamento? Como é que está o teu estado mental? Que às vezes a gente não briga mais. Eu estava no WhatsApp e resolveu, cada um foi com um caninho, né? Mas vibracionalmente, mentalmente, a gente continua ali, ó, nervoso. Continua ali mordendo, continua ali jogando as tais das pedras mentais. Então, o primeiro exercício a gente está tendo ao que a gente está emanando, qual é a nossa vibração, para o fulano de tal, para fulano de tal. Escolhe alguém aí que você não gosta, que você repele. Ainda assim, ele ou ela é um irmão teu, filho do mesmo pai. Somos todos irmãos. Do Chico Xavier ao Hitler, quem quer que seja, somos todos irmãos. E um dia a gente vai aprender a se amar. De uma forma ou de outra. E a gente tem aqui a doutrina para nos explicar, para nos auxiliar. Ainda mais, eu vou repetir, não estou falando que é fácil não, tá, gente? É tão confuso ainda que já passou 2023 anos e a gente não consegue compreender muito bem. Mesmo aqui na doutrina, às vezes é difícil. Mas peraí, como é que essa história de Jesus, de amor, como é que a gente vai fazer? Como é que eu posso praticar e colocar isso? A vibração não é só no ato. Primeiro, inicia um pensamento. Como é que a gente está vibrando em relação aos nossos irmãos, mesmo daqueles que a gente não gosta muito? Não precisa gostar, gente. Faz o primeiro passo, vibra positivo só. Não consigo vibrar positivo, Nelson. Então vibra neutro. Faz o esforço para vibrar neutro. Se já não vibrar negativo, já está bom. Já está bom. É passo a passo, devagar. Às vezes não dá, às vezes é complicado. Eu sei que é complicado. Não é que eu estou aqui aqui no púlpito falando que parece que é fácil. A pessoa confunde às vezes, né? Acha que não, a vida do Nelson, a vida do Vanderlei, eles são seres iluminados, de luz, e poxa, eu quero ser que nem eles. Olha só, a gente está na correria, na dificuldade, como todo mundo aqui, tá? Lá em casa o bicho pega também. Minha esposa está assistindo, ela vai puxar na orelha, que eu falei isso aqui aberto para todo mundo. Mas o grande desafio é a gente entender que toda a mensagem do Cristo, por mais difícil que pareça, por mais distante, às vezes, da nossa realidade, é entender que é possível, é realizável, é palpável. Estou falando que não é difícil. E aí cabe o esforço. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? O esforço para domar as más tendências, o esforço nesse sentido, nesse aprendizado no amor. Acontece muito, e esse livro nos fala também, sobre a história da paz no mundo. E é bem interessante porque, assim, muitos de nós estamos preocupados já com a paz no mundo, resolver o problema do mundo, que está muito violento, que as pessoas estão engolindo as outras e parece que está cada vez a coisa pior. Ok. Vamos fazer o seguinte, antes de se preocupar com a paz no mundo, vamos se preocupar com a paz lá em casa primeiro. Faz o dever de casa. Tenta trazer a paz para o teu ambiente, para as brigas, para aquelas conversinhas subliminares, aquele papinho meio torto, às vezes. Trazer harmonia para dentro do lar. Claro que sem utopia também, tá, gente? Não é a vida na Disneylândia que vai todo mundo ter a vida da família Doriana. Tá? Vamos com o pé no chão, que a família da Doriana e da Disneylândia é um mundo imaginário. Altos e baixos acontecem, somos espíritos ainda orgulhosos, egoístas, e a gente se magoa uns aos outros. Mas ainda assim, entre os altos e baixos, dá para buscar mais ou menos um equilíbrio, mais ou menos uma harmonia. Para utilizar a garganta, a boca, em nosso favor, em favor do próximo, em favor dessa harmonia. Às vezes é o calar. Às vezes o calar ajuda muito. Vamos lembrar do Chico Xavier, para a história da água? Todo mundo lembra? Não. Mas eu vou falar, vou repetir, porque é sempre bom nesse contexto. Tem o pessoal de casa ainda, que eu não sei quem está assistindo, vai assistir depois.
Chico Xavier aconselha a água da paz. Como é que era a água? Água da paz. Então, e isso eu gosto muito desse exercício, tá, pessoal? Vou compartilhar com vocês aqui, como psicólogo, eu gosto muito, para fazer o Chico Xavier. O seguinte, quando o bicho começar a pegar, esquentar o negócio, na casa, vocês estão na sala, estão no quarto, fala para o fulano assim, ó, vem comigo, vem, pode continuar falando. E vem, a pessoa vem falando sobre isso, vai na cozinha, pega um copinho de água assim bonito, uma garrafinha, vai botando, só escutando, segura, tá? Às vezes não dá nem tempo de segurar. Bota aqui e deixa o fulano falar e, ó, retém um pouquinho na boca. Antes, tenta matar o copo inteiro. Faz esse exercício. Muita gente vai lembrar de mim, vai ficar até com raiva de mim, Nelson, que ele falou na da água, já joguei o copo no chão, já. É assim mesmo, tá? É um exercício. Não é fácil, é possível. A água da paz que o Chico falou, exatamente, em momentos que a gente vai utilizar a garganta, a boca para falar mal, a alegria, para entrar na vibração negativa, para piorar mais ainda o que está ruim, para meter o outro, pega a aguinha, enche a boca e, ó, segura. Mas segura. Não engole de cara, não. Segura um pouquinho. Deixa o tempo passar, maturar. Mas olha só, passado isso, com calma, em um outro momento, tem que ter a sabedoria de entender que às vezes são assuntos complicados, que tem que ser falado. Não adianta querer também ficar com a bomba aqui dentro, que vai adoecer, tá? O conflito, porque o outro foi lá no momento da briga, a gente reteve aquilo, e a gente só vai retendo. Depois a gente vai somatizando e acaba adoecendo o corpo físico. A medicina espírita vem de encontro exatamente esse processo, demonstrando o nosso corpo doente, tendo origem do nosso espírito doente. A má gestão dos nossos conflitos, a má gestão dessas brigas, desses arranca-rabos que acontecem no nosso dia a dia, que de alguma forma a gente não consegue e vai acumulando, não consegue gerenciar, não consegue botar para fora as nossas questões, os nossos problemas, e depois aparece um probleminha aqui, a parte gástrica, e outros mais. Eu não vou entrar nessa seara, nessa explicação do adoecimento do corpo físico, mas exatamente o que a doutrina espírita nos explica também dessa integração corpo físico, espírito, corpo espiritual, perispírito, toda essa integração. Nós somos seres únicos, conectados, a gente está aqui trocando o tempo inteiro. Nada passa desapercebido, aquele teu pensamento de raiva, aquele momento, aquele ódio, sabe? Muito fácil. O que isso provoca aqui dentro? A gente ainda não faz ideia, ou se faz, ignora. Não percebe o nosso estado mental quando a gente baixa a nossa vibração. Isso é importantíssimo, estar atento à nossa vibração. O que a doutrina espírita nos traz? Conhecimento suficiente para estar atento ao quê? Ao que a gente consome. O que a gente consome é a nossa vibração. Tira uma foto do teu dia e vê quanta coisa você se conecta no WhatsApp, na televisão, no Facebook, no Instagram, no papinho lá no café do trabalho, sabe? E rapidinho a gente já está comentando os problemas do mundo, aí rapidamente já vira uma maledicência, um já está julgando o outro, apontando o dedo, que fulano deveria ter feito assim, assado, e a gente não baixa, não derruba a nossa vibração. Tão fácil derrubar a vibração. Tão difícil elevar. Por quê? Como é que a gente vai levar? Faz uma oração. Ah, Nelson, mas eu não tenho tempo. Eu mal faço uma oração, já estou dormindo, acordo, não consigo me conectar com o meu mentor, com a espiritualidade da luz. Pega um livro edificante, dá uma lida. Ah, Nelson, para ler 5 páginas, parece que deu 2 dias, eu não consigo sair dali, não consigo me concentrar. Agora, para a gente ficar vendo um monte de besteira no Instagram, no Facebook, está fazendo assim, quando a mãe não fala, passou 2 horas. Não é assim que acontece? Fácil, a gente vê um monte de besteira, liga a televisão. Isso acontece muito, tá, pessoal? É assim. Vou dar esse exemplo para vocês. Tem tempo ainda. Ah, Nelson, eu tenho um problema que eu vou dizer para você. Eu faço sempre minhas orações.
todo dia, oro muito ao meu mentor, a espiritualidade de luz, tento me conectar. Então eu acordo, primeira coisa que eu faço, eu pego o evangelho, eu dou aquela lida, fico ali uns 5, 10 minutos. Aí, poxa, que bom! Eu faço isso há 20 anos, é uma maravilha, tá legal. E depois? Depois eu abro ali o Instagram, meu Facebook, aí ligo a TV, boto na RJTV, aí já começa, tem que pegar o paninho, né, para segurar o sangue que está escorrendo lá da TV, né? Já vai baixando a vibração naturalmente, quando você já vê, o coração já está palpitando, você já está preocupado, e aí fala, mas, Nelson, como é que eu não vou ver a TV? Porque eu tenho que ver o trânsito para sair de casa do trabalho. Então foi o seguinte, hoje em dia tem Google Maps, tem um Waze, que vai te informar da mesma forma, mas sem o sangue todo do antes e durante e depois, para contar toda a desgraça que está ao nosso redor. Não é para viver num mundo de ilusão. É para ter atenção à nossa conexão. Atenção ao que a gente consome. E como a gente está. Como é difícil elevar o nosso pensamento, dar abertura, dar canal a essa espiritualidade de luz que está 365 dias por ano, 24 horas. É só mandar o zap mental. Não tem um Wi-Fi que cai baixo. O tempo inteiro a espiritualidade de luz está ao nosso redor para nos abraçar, para nos intuir, para nos inspirar, para fornecer aquilo que a gente quer, a gente busca o alto. Eu não falo que a gente quer, nem sempre é da maneira que a gente quer, mas da maneira que a gente precisa. Agora, como é difícil, porque às vezes a gente se conecta lá embaixo com muita facilidade, a gente baixa a vibração. É como eu disse, como é fácil a gente sentar para tomar aquele cafezinho gostoso, eu gosto muito de café, comer um bolinho, e aí, aperta o botão de pausa, analisa o que a gente está conversando naquela hora, qual é a troca que está rolando ali. A gente está falando das fofoquinhas do mundo, que rapidamente a gente já vai apontar o dedo, ou o outro fala, porque a fulana fez isso, você não viu? Olha, ele é assim, não é possível. Ou será que é uma conversa que possa ser edificante de alguma forma? Para falar de si, da minha dificuldade, da dificuldade do outro, como é que eu posso ajudar, auxiliar de alguma maneira? A gente vai se aproximar, vai através do diálogo, aproximar no seio familiar. O que acontece muito, a distância dentro da família, é exatamente essa falta de dar tempo para o convívio familiar. Eu não sou tão antigo assim não, tá, gente? Tenho cabelo branco aqui, mas não sou tão antigo. Mas eu gosto muito de uma frase da antiga que diz o seguinte: a hora da refeição é a hora sagrada. Não tem celular, não tem televisão, é hora de sentar e conversar. Quanto mais na hora que eu estou ingerindo alimento. Se eu botar a televisão no jornal, e aquela desgraça, o sangue, eu comendo aquilo, às vezes me dá até indigestão, para mim dá, tá, gente? Então é um momento, separar um momento, eu peguei aqui, dei um exemplo que eu faço, da hora da refeição, mas é um momento que a gente vai dar para o nosso convívio familiar. É um tempo na semana para a gente sentar e conversar, saber da vida do outro, e o outro saber da nossa vida, e a gente tentar trocar ali, se aproximar, que vivemos no mesmo ambiente familiar, mas cada um está na sua caminhada. Cada um tem sua busca, cada um tem seu propósito, cada um está numa direção. E o papel da família é exatamente para dar suporte um ao outro, para um auxiliar o outro nessa caminhada. Porque às vezes o que acontece muito é que a gente vive debaixo do mesmo teto, cada um está no quarto, e de vez em quando a gente se tromba aí no corredor. E aí, tá tudo bem, vira as costas e vai embora. Quase que vivendo num albergue. A gente vive muitas vezes parece que é um albergue, mal fala com o fulano que mora no quarto ao lado. E a gente mal se relaciona. Jesus disse para Pedro, no livro, tá? Está nesse livro aqui, um trechinho para eu compartilhar. Instala no lar a sementeira da paz e da felicidade. Instala no lar a sementeira da paz e da felicidade. Você que me escuta agora, mesmo que chegou agora aí, tá? Já está comprometido, já está entendendo o que é a proposta de Jesus. O diferencial que a gente tem, não para se sentir melhor, não, tá, gente? O diferencial que a gente tem nos traz a responsabilidade. Responsabilidade de quê? De fazer diferente, de fazer melhor.
de chegar em casa e lidar com aquele marido que não tem ainda a consciência que a gente tem. E por isso, não é para se sentir melhor, superior a ele, não, que ele deveria virar espírita, ele não entende nada, não. É assim que eu tenho hoje a responsabilidade para compreender mais ainda. Compreender o estágio dele, dela, do meu filho, do momento de cada um. Se a gente está aqui hoje, isso faz sentido para a nossa vida, os ensinamentos do Cristo, todo o auxílio que a doutrina nos traz, ela nos traz responsabilidade. O que acontece é que a gente ainda faz muita confusão com as espíritas, que é assim, a gente está agora na transição planetária. Verdade. Porque estava numa fase de transição de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração. Verdade. Tudo isso. Toda a informação que a doutrina espírita nos dá, a espiritualidade de Deus nos dá, para quê? Essa é a pergunta. Para que nos dá essa informação? Qual é a confusão que acontece? A confusão é, então vou ficar aqui quietinho no meu canto, vou ler bastante o Evangelho, vou lá no centro de vez em quando, e aí eu vou torcer, usar os dedos para na próxima encarnação eu já encarnar num mundo melhor, né? Num mundo de regeneração. E eu não faço nada, guardo, retenho informação, até desenvolvo o lado intelectual, sem dúvida. Mas são dois desenvolvimentos, intelecto e moral. Que moral é essa? A moral do Cristo. O que a gente está falando? A gente está falando de amor, está falando de amar. Porque, preste atenção, vou falar aqui 99,99999% quem está aqui agora, prova e expiação, inclusive eu, é porque a gente está conectado com isso aqui, pessoal. Por mais horrível que seja, a gente está aqui para aprender alguma coisa. Quiçá um dia, mais cedo ou mais tarde, todos nós chegaremos. A perfeição de Jesus se encontra, mas até chegar lá tem uma caminhada longa ainda. E no próximo momento, tomara, a gente vai estar encarnando no mundo de regeneração. Mas uma coisa eu garanto, se a gente não fizer nada agora, só reter conhecimento, não é o conhecimento que vai levar a nossa vibração. Que vai nos conectar com o mundo de prova e expiação ou o mundo de regeneração é a nossa vibração. E qual é a nossa vibração? É isso que a gente está falando agora. É quando a gente pensa no fulaninho, na fulaninha, aquele que nos agrediu. O que é tão difícil perdoar ainda? Perdão das ofensas. O que está lá? Desde da oração do Mestre. Perdoai as ofensas, para serem perdoados. Como é difícil a gente perdoar no próximo. Perdão é amor. Aprender a perdoar, independente da injúria, de como o teu irmão, a tua irmã, o outro te feriu, é libertador. Não para o outro, já não tem nada a ver com o outro, tem a ver contigo, tem a ver com o teu processo de amar, tem a ver com o teu crescimento. Quando a gente entende que, na verdade, os nossos problemas, as nossas dificuldades, servem exatamente para o nosso crescimento. Vou fazer uma analogia rápida aqui, que a gente já está estourando o horário. Eu não gosto muito não, tá, gente? Mas o Big Brother é assim, tem lá a prova de resistência. Quem está do lado de cá, o espectador, eu nunca participei de Big Brother não, tá, gente? Mas a gente imagina. Do lado de cá, o que a gente vê? A prova de resistência montam todo um cenário, uma prova, tem toda a equipe para ficar filmando tanto tempo, e colocam aqueles participantes naquela situação de extrema ali, em condições, às vezes, tomando água, chuva, calor, sob estresse, no fogo, em condições diversas, não muito convidativas, para passar por aquilo para atingir um objetivo. Normalmente é um ganhador só, tá? Mas na vida não é um ganhador só, não. São todos aqueles que vencem e ganham. Vamos trazer agora o entendimento, nesse entendimento da encarnação. Olha só, o que acontece é o seguinte, o que hoje nós vemos como problemas, como dificuldades, como conflitos, na verdade, exatamente do plano espiritual, que preparou, que nem o Big Brother, essa prova toda para nos colocar ali e vivenciar aquilo.
para a gente não desistir nos primeiros 10 minutos e falar, não dá para mim não, isso aqui eu estou fora, e abandonar. O entendimento de que tudo que acontece na nossa vida, e estou falando tudo devagar, com T maiúsculo, caixa alta, tudo tem o seu propósito de crescimento, de evolução. Quando a gente vai entender isso, a gente vai vir contra aquela frase que nada é por acaso. Evangelho no Lar, que eu já estourei meu horário. Evangelho no Lar, pessoal, é o seguinte: extrema importância, dia e hora marcado. Está com dificuldade de trazer o Evangelho para o lar, é o momento, que a espiritualidade de luz vai lá direitinho, tá? A gente vai abrir o nosso Evangelho, vai fazer em voz alta e depois vai refletir sobre aquele Evangelho, coloca uma aguinha do lado para ser frutificado. A espiritualidade de luz vai te visitar, o teu mentor, todos aqueles espíritos afins, é trazer Jesus para o lar. Ok? Esse é o Evangelho no Lar. A ideia não é só uma vez por semana. A ideia é mais vezes por semana. Não precisa ser só abrindo o Evangelho para ler. É trazer o Evangelho nessa prática que a gente já sabe qual é. Agora, não tem quem faça. Ah, não, Nelson, olha, meu marido não é espírita, meu filho não quer saber disso. Faz sozinha, você vai trazer, faz sozinha, você vai trazer a luz para o teu lar de qualquer forma, para dissipar toda essa confusão, toda essa vibração negativa que naturalmente entra através da televisão, através dos pensamentos, toda essa faixa vibratória baixa, densa, que fica. Então, o Evangelho é uma área de extrema importância para a gente trazer um raio de luz, que pelo menos naquele momento, e por algum tempo mais, a gente vai permanecer vibrando no alto. Tá bom? Pessoal, obrigado pela oportunidade de estar aqui, foi uma felicidade estar com vocês. Espero que tenha feito sentido alguma coisa que eu falei. Se alguém lembrar de mim depois, nem que seja na história da água, mesmo chateado, já valeu o que fez pensar. E convido a todos, quem quiser, claro, busca lá o nome Nelson Tavares, nt.Nelson Tavares, tem palestra, tem estudo, tem programa. Estou bem ativo na mídia social. Estou ilhado, estou conectado com o mundo. Tá bom? Obrigado a todos. Boa noite.